Tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Jornada Empreendedora. Eu sou o Wagner Ferraz e vou trazer para você uma história super inspiradora de uma pessoa que você precisa conhecer. Conversar hoje com o Rogério Guimarães. O Rogério, que é o fundador, é o idealizador, é o cara da R-Lave. Tudo bem, Rogério? Legal, Wagner, legal, tudo bem. Prazer estar aqui contigo. Quanto tempo que a gente não se via, né? E obrigado pelo convite de estar aqui. Estou super feliz. Que bom que é para falar de negócio, falar de lavanderia, né? Lavanderia é o forte. Que é um setor aí que realmente eu comecei aí, estou gostando bastante e agora vamos expandir isso daí, né? Sabe o que é legal? Que muitas pessoas querem ter um negócio, muitas pessoas querem empreender e não tem ideia, não sabe quanto custa, se é difícil, se é fácil. E a gente está aqui hoje para ajudar você a se decidir por um business muito legal. Mas antes da gente falar do business, eu quero falar do Rogério. Boa. Quero conhecer um pouquinho. Rogério, conta aí. Você é de São Paulo. Quantos anos você tem? Boa. Bom, tô com 51 anos agora, né? Nada. Jura? 51 aninhos Cara, você é agora. mais velho que eu, não acredito nisso. Boa ideia. Boa ideia agora. E, bom, era aqui de São Paulo, né? E a gente se conheceu aqui, lembra? Lembro, perfeitamente. Há alguns aninhos aí, né? Bom, tô no varejo, já tem aí mais de 30 anos, né? Comecei aí a trabalhar em algumas empresas do varejo primeiro alimentar. emprego, qual foi o seu primeiro emprego? Meu primeiro emprego foi no McDonald's. Ah, mentira, você trabalhou no McDonald's? No McDonald's. Cara, que legal. E aí foi muito engraçado porque quando eu entrei no McDonald's, eu queria ter servido o exército, né? E aí eu acabei não conseguindo, mandei carta lá para agulha negra, para as agulhas negras e tal, que eu queria muito servir o exército e não consegui. Era muito, sei lá, porque sei que não consegui. E aí eu entrei no Mac porque eu sabia que o Mac era meio que exército mesmo ali, né? Tinha aquele formato, tudo, fazia tudo e tal. Uhum. Eu falei, cara, eu gostei daquele ritmo ali, eu era jovem ali, né? E eu falei, bom, vou entrar no McDonald's. Entrei no McDonald's, comecei ali e gostei. Aí foi onde eu comecei a querer trabalhar com comércio mesmo, né? E aí fiz administração de empresas. E aí depois entrei no Pão de Açúcar porque eu sabia que o Pão de Açúcar ele pagava uma bolsa, né? Uma bolsa de estudos. Para você fazer faculdade. Para poder fazer faculdade. Eu trabalhava no MEC, fazia administração, pagava, né? Era particular. E aí quando eu fiquei sabendo que o Pão de Açúcar, ele dava uma bolsa, né? Um auxílio, né? Digamos assim, eu fui e bati lá. E aí falei com o gerente e aí comecei a trabalhar no Pão de Açúcar e aí fiz carreira lá. Né, entrei de auxiliar e aí saí como encarregado, inaugurei várias lojas, participei de alguns projetos, né, de e-commerce, viajei pelo Brasil aí, inaugurando. E depois o projeto acabou, né, era um projeto chamado Amélia, um projeto de delivery. O Pão de Açúcar foi pioneiro nesse serviço aí de delivery, né? E aí eu entrei no Carrefour, aí o projeto acabou e aí eu fui pro Carrefour, né? Fui bater numa multinacional, falei, poxa, vou procurar agora uma outra multinacional. Eu pensei entre Carrefour e Walmart, aí fui no Carrefour, consegui entrar, também fiz carreira lá, entrei como coordenador administrativo e aí saí como gerente, né, de setor. E em seguida entrei no Macro também, como gerente de loja, e aí fiz carreira nesse setor. Passei pela Cobasi também, trabalhei alguns anos na Cobasi como gerente de loja. Rapaz, você é homem do varejo. E depois foi quando a gente se conheceu na C&C, Você trabalhava na C&C, né? Isso, aí eu fui para a C&C, ali de São Bernardo do Campo. E aí eu precisava fazer alguns trabalhos ali né? Foi a mídia, uma rádio, né? Que você fazia. Assim, eu tenho uma empresa de rádio indoor. Exato. Que é a Marca Inteligente. Marca Aproveitar Inteligente. Aqui o espaço, já falar, fazer um merchan. E nós atendíamos a C&C e você era gerente na época. Exato. Só que você fazia a loja da Miguel Stefano e eu era de São Bernardo. Exatamente. Quando eu descobri esse trabalho que você fazia lá, liguei pro gerente e falei, olha, quero esse cara aqui comigo também. Quero fazer um trabalho com o Wagner. Quero fazer lá. E aí eu fui lá fazer um trabalho de apresentação, de apresentar algum evento, alguma coisa. Primeiro trabalho que você fez foi aí foi um aniversário, se não me falha a memória, da loja, e eu te chamei pra você animar ali o dia. Foi. E aí você fez a animação. Verdade. Né? E aí depois você me apresentou a rádio, aí eu coloquei a rádio lá também. Sim, fez carro de som, meu carro de som tinha a sua voz, lembra? Gravei uns carros de som também pra C&C. Carro de som, e aí divulgou também, e aí foi onde a gente se conheceu. Isso já fazem mais de 11 anos. Cara, tem muito tempo, assim. Já tem uns 11 anos. É bem legal que a gente tem que entender que as nossas origens
que vão fazer sombra no nosso futuro, né? Que vão fazer com que a gente tenha algumas coisas, né? Então, às vezes a pessoa vê lá o Rogério com o R-Lave, aí com o negócio próprio, e não imagina que o cara ralou lá atrás no Mac, né? Fez um McDonald's, né? E isso é muito interessante a gente saber um pouquinho de você, ô Rogério, porque as pessoas que passam por um negócio, existe aquela coisa da maturação. Então, a pessoa foi trabalhando numa empresa durante muito tempo, aí juntou um dinheiro, ou sai da empresa, ou se aposenta, e quer conseguir ter um futuro, mas a pessoa vê o empreendedor fazer uma coisa legal, ela acha que aquilo está muito longe, que não vai conseguir, que não dá. Então é por isso mesmo que eu pedi para você falar um pouquinho de você. Primeiro, para depois a gente falar da R-Lave, para as pessoas entenderem que tudo é possível para o indivíduo que tem a capacidade de sonhar. Se você pode sonhar, você pode realizar. Porque se você projeta alguma coisa para acontecer, você sabe o caminho que você vai percorrer. Agora, se você não tem um objetivo definido, você vai para qualquer lugar. Se você pegar o seu carro agora e sair rodando, você vai para qualquer lugar. Agora você fala assim, não, vou para a Avenida Paulista. Você vai fazer um percurso. Você lá coloca no seu Waze ou você idealiza o caminho que você vai fazer, você sabe onde você vai chegar. Então, a pessoa, para ter um futuro, para conseguir alguma coisa, é obviamente que ela precisa desenhar. E a gente está aqui hoje justamente para ajudar você a desenhar alguma coisa legal profissionalmente para o seu negócio, para o seu futuro. E agora me diz uma coisa, qual foi o start assim que falou assim, olha, vou trabalhar com lavanderia, com essa área. O que te deu esse Boa pergunta. Bom, isso partiu de uma necessidade, né, na verdade, né, Wagner? Como eu te disse, eu trabalhava como executivo aí nessa empresa de construção lá e acabei assumindo uma regional que era do interior. E aí não ficava, por questões de locomoção, ficava mais fácil eu me mudar para o interior do que ficar aqui em São Paulo, né? Então, ela partiu então dessa necessidade justamente porque eu queria, na verdade, partiu de uma necessidade porque eu comecei a usar, né? Fui morar em Indaiatuba e aí morando lá em Indaiatuba, eu estava sozinho, eu tinha recém-separado, estava separado naquele momento. E aí eu trabalhava muito, né? E aí eu tinha um sábado, final de semana para resolver minhas vidas. Eu não queria ficar em casa lavar roupa, né? Meu Deus do céu. E aí comecei a frequentar uma lavanderia lá de Indaiatuba, do Sonda Supermercado lá. Inclusive conheci o proprietário lá, ele me deu algumas dicas, que chama Moacir. Ele é até piloto de helicóptero. Vou até mandar um abração pro Moacir. Ô Moa, um abraço pra você. E o Moacir, a gente bateu alguns papos, eu perguntei para ele como é que era aquilo, porque eu vi uma lavanderia ali funcionando, eu usava, eu era usuário e via a lavanderia ali, quase nunca via ele, e aí a lavanderia lotada e o negócio girando, em plena pandemia, isso foi em 2020, né, ali, abril de 2020, tinha 2 meses depois, começou já, né, o lockdown e tudo mais, e aí, mesmo assim, eu ia lá, lavava minha lavanderia, tinha toda a segurança, e a gente ficou amigo, a gente fez amizade, ele me deu algumas dicas. Quando eu conheci minha esposa, que é de Americana, eu fui morar, obviamente, em Americana, porque não fazia sentido eu morar em Indaiatuba, sendo que a minha esposa é de Americana, né? E aí a família dela é de lá e tal, fui morar em Americana. Chegando em Americana, eu vi que realmente o pessoal tinha também essa necessidade e não tinha lavanderia lá. Na verdade, eu acho que tinha uma lavanderia apenas, e aí eu montei uma lavanderia, e aí partiu justamente de um ponto que eu, indo no mercado, eu vi um ponto perdido, né, no supermercado, aqui fechado, era uma farmácia, e aí o ponto fechado, eu falei, rapaz, isso aqui é um ponto maravilhoso para uma lavanderia, e aí coloquei a lavanderia e foi um sucesso desde o começo, né, então isso foi em 21 de setembro de 23, quando eu inaugurei a lavanderia, lá ainda em Indaiatuba nesse mercado, e estamos até hoje lá, vamos fazer agora em setembro 2 anos, e é um sucesso a lavanderia. Hoje já tem, acho que mais de 10 lavanderias em Americana. E o feedback que nós temos da lavanderia é fantástico. E lá foi a primeira R-Lave. Foi a primeira R-Lave. Que você falou assim, vou montar minha R-Lave. É isso aí. Aqui. Agora a gente já está com 3 aí no projeto aí para inaugurar. Já tem uma aqui na Zona Leste, tem uma no Rio. Inclusive, a gente tem uma já lá na Flórida, em Boca Raton, ali tem um amigo A gente vai falar desse rolê internacional aí, hein? Já a gente vai falar. Agora, me diz uma coisa. Por que a R-Lave é diferente? A gente acredita no nosso negócio. Eu também tenho negócio. Uma vez eu perguntei pro meu amigo, falei assim,
Cara, por que o seu negócio é diferente? Inclusive, ele é meu concorrente, é o Marciel. Aproveitar e mandar um abraço para ele, grande amigo. Ele tem uma empresa que é igual à minha e eu falei para ele assim, cara, qual o diferencial da sua empresa? Por que é bom a gente perguntar para a pessoa qual o diferencial da empresa dela? Porque é em cima desse diferencial que você vai conseguir convencer o seu cliente de continuar comprando com você. Então, a gente precisa saber o diferencial. Se você não sabe, procure, arrume o diferencial. Agora, qual é o diferencial da R-Lave? Bom, eu no varejo há muito tempo, atendendo clientes, né? E como eu te disse, usuário de uma lavanderia, né? Então, eu vi alguns gaps ali na lavanderia do Moacir. Eu via que, por exemplo, ele viajava bastante, né? Tava sempre viajando e aí o tempo que ele tava lá não era muito. E eu percebi que a lavanderia, ela meio que você não tinha feedback dos clientes, né? E eu comecei a ficar um pouco mais presente ali na lavanderia, conhecer. Então, o período que eu trabalhava e não estava no meu trabalho de CLT, eu ia para a lavanderia e ficava ouvindo um feedback. Isso é bom falar, porque você montou a lavanderia enquanto ainda trabalhava como um CLT numa empresa. Exato. Para as pessoas não pensarem que é tudo flores. Não, eu tava trabalhando e aí eu montei a lavanderia. E aí a lavanderia é autônoma, né? Então, é uma lavanderia autônoma. Acompanho pelo celular ali, né, monitorando, o sistema realmente é super fácil de... É um self-service ou um autosserviço. Exatamente. Hoje o McDonald's, né, a gente começou a falar de McDonald's, mas você vê, hoje o McDonald's tem atendente, né, tem um totem lá, e você vai lá e faz o seu pedido. A mesma coisa é na R-Lave. Você tem um totem que você vai lá, coloca a sua roupa na máquina e seleciona o que você quer fazer, ou a quantidade de máquinas que você vai usar, seleciona, pagou no totem, e a máquina já libera. Disponibiliza e você usa. Exato, ela emite um sinal sonoro e aí você coloca a roupa na máquina e já programa ali, se você quer lavar baixa, alta ou média, porque aí a intensidade está né, de como o estado da tua roupa tá, né? Se ela tá muito suja, você vai colocar no modo pesado. E aí você faz tudo, você mesmo, né? Faz todo o processo. E aí você, meia hora ali lavando, exatamente 35 minutos, e 45 secando. Então, em 1h20 você tem suas roupas ali prontas, lavadas e pronta para levar para casa e guardar. R-Lave é bom para quem tem a franquia e para quem é cliente. Exatamente. Ajuda todo mundo, né? Exatamente. É um microcosmo. Exatamente. Isso é uma loucura, né? Mas aí, voltando do que você falou, do diferencial, então, aí algumas coisas, por exemplo, eu via que o produto, eu comecei a trabalhar com produtos de primeira linha, produto premium, digamos assim, né? Então, eu não abro mão. Você diz o que? O sabão? O sabão, o amaciante, que ele dosa automático ali, né? E aí eu fui atrás do melhor que tem no mercado. Que legal. E aí, além de no melhor, e eu fui experimentando algumas fragrâncias, principalmente do amaciante, porque a pessoa que vai lavar uma roupa, ela quer uma roupa cheirosa, né? Aquela limpa e cheirosa, obviamente, né? Não adianta também estar cheirosa e suja. Não. Então, ela tem que estar limpa. Então, o melhor que temos aí de sabão é o que nós usamos lá. E outro detalhe, Wagner, que é um diferencial que você perguntou, e eu vejo pelo feedback de outros clientes, que algumas roupas não ficam lavadas como deveria ficar, justamente pela quantidade que eles querem economizar ali, né? Aí na coloca lavagem. Muita roupa. Para falar a verdade, eles colocam menos insumo de sabão e menos insumo de amaciante. O que acontece? A roupa não vai ficar nem bem lavada e nem vai ficar com um cheiro tão agradável. É uma coisa de você querer lavar um monte de louça com pouco sabão. Exatamente, é igualzinho. Então, eu fui atrás do melhor e a dosagem, eu fiz questão de também aumentar a dosagem. Então, se a dosagem ali era X, eu coloquei XY. Né? Entendi. E aí, isso ajudou porque as roupas, né, ficaram realmente, os clientes elogiam muito a qualidade da lavagem e a fragrância da roupa ali. Você falou assim, eu não posso ficar só com essa loja. Eu tenho que ter várias lojas. Não posso ser só eu dono de uma felicidade dessa. Então, mas tem que oferecer para mais pessoas. Ela partiu justamente daí, Wagner. Como eu estava ouvindo muitos clientes, os clientes, poxa, eu quero montar uma dessa. Como é que faz? Você já tem franquia, não tem? Como é o nome dessa franquia? Olha e aí eu falei, poxa, conheço, montei a lavanderia ali em Americana e eu vi que tinha muita procura e eu resolvi realmente expandir e formatar para a gente expandir aí para o Brasil, né? Essa é a ideia.
Cara, sabe que eu penso muito em sustentabilidade hoje em dia. Economia de água, energia elétrica, Exato. Isso daí ajuda muito, não é? Exato, a gente trabalha com máquinas, bom, são máquinas americanas, né? São importadas. E as máquinas ali, a gente tem uma economia de energia de praticamente 58% ali de economia de energia e 63% de água. Então, Uau. assim, é uma economia grotesca. Faz bem para tudo, né? Para todo mundo, para o bolso principalmente. Para o bolso principalmente. Para você ter ideia, hoje, por exemplo, trabalhando no varejo, e a gente falando de energia num comércio, a gente estava falando ali de 10, 15% do resultado da operação da loja. Hoje, se a gente falar de resultado de energia de uma lavanderia, não chega a 1%. Então a gente está falando aqui que a R-Lave é uma empresa que tem um trabalho que ajuda a quem quer ter uma lavanderia de autosserviço a economizar. As suas máquinas, elas são mais econômicas. Exatamente. Existe no mercado, então é uma coisa que as pessoas precisam tomar muito cuidado e tem algumas franquias, obviamente, no mercado, que eles prometem qualidade, prometem a questão também ali de investimento, mas vocês têm que tomar cuidado também com que tipo de equipamento está sendo usado. Hoje, eles estão adaptando um equipamento que seria de uso doméstico para uma lavanderia. É igual um micro-ondas que você coloca numa empresa e não aguenta. Uma micro-ondas, ele fica 2, 3 meses ali, você tem que trocar, porque aquilo não foi feito para uma indústria, para um comércio. Não aguenta. Ele é uso doméstico, né? Exatamente. O micro-ondas é para uso doméstico. Algumas máquinas já existem no mercado, as pessoas colocam máquinas domésticas. Não vai. São bonitas? São. E eu te digo porque eu fui atrás, né? Eu vi e falei, nossa, que máquina bonita, eu fui atrás, liguei pro meu fornecedor, fui perguntar por que a lavanderia X tinha uma máquina tão bonita, de inox. Aí o cara falou, não, essa máquina é de uso doméstico, ela não vai lavar direito, ela não vai secar direito, e aí muitas das reclamações era justamente essa que eu ouvia na minha lavanderia de outras, que iam para lá porque tinham feito a experiência em outras e não tinha gostado. E aí eu comecei a entender o porquê, né, dessas lavanderias estarem oferecendo um mais preço... Mais barata, né? Uma máquina mais barata, óbvio, né? Exatamente. E também o trabalho final acabava sendo mais em conta, a lavagem de roupa? Com certeza. Não tem a mesma eficiência, né, Vou até fazer um parênteses aqui que você falou sobre lavagem de roupa. Eu uso lavanderia, mas não autosserviço, né? Que eu não conheço nenhuma na minha região. Então eu vou lá numa lavanderia. E eu comprei uma camisa, as minhas camisas mais caras, eu gosto muito de camisa social. Uhum. E as mais caras eu não lavo em casa, eu lavo na lavanderia. Aí eu levei na lavanderia, o amigo lá foi e rasgou minha camisa. A camisa rasgou, camisa cara, camisa de R$800. E ele precisava ter essa responsabilidade sobre isso, e eu falei, cobrei. Aí o que eu entendo aqui, se você colocar uma máquina ruim, ela vai dar esse tipo de problema. Vai danificar. Bom, as roupas, toda roupa, ela tem uma etiqueta, né? E nessa etiqueta, ela identifica, ela tem ali informação. Te dá a instrução de como lavar, né? Te dá a instrução de uso ali, né? De como você lavar aquela peça. Uhum. Se ela pode ser colocada em máquina, se ela pode ser secada em secadora normal. Então, ela te dá todas as informações. Então, é importante, antes de você levar a tua roupa para uma lavanderia dessa de autosserviço, é saber se ela realmente pode ser lavada, né, naquela máquina ou secada naquela informação secadora. Importante essa, porque depois você coloca lá a sua roupa para lavar de uma maneira que não pode, aí você vai reclamar. Na lavanderia nós temos a tabela, né? Então, temos a tabela lá fixada, e aí se a pessoa tem dúvida, a gente ainda orienta. Então, se ela olhou a etiqueta, viu aquele símbolo, ela vai comparar lá nessa tabela e saber se realmente ela pode ser usada na lavanderia ou não, né? Se ela pode ser lavada. Esse é um mercado que de lavanderia está em expansão, né? Está crescendo bastante, né? Tá, bastante. Ela cresce em média 13% ao ano, né? Eu estava olhando alguns dados aí de algumas cidades, tem cidades aí que praticamente dobrou. Eu falo por Americana mesmo, né? Americana, quando eu comecei te falando que tinham, na verdade... Quando eu comecei a montar, não tinha nenhuma, né? Eu fiquei mais ou menos uns 3 meses ali, vendo o ponto e tal, e aí não tinha nenhuma. No processo de abertura, abriu uma, e aí tinham 2 até então. Hoje já estão falando de 10, de 2 anos, né? Uau! Então, olha o quanto, de uma cidade de 300 mil habitantes. Galopante, né? O crescimento, né?
E agora me diz uma coisa, About Money é ou não lucrativo? Ela é lucrativa, como eu te disse, né, nos bastidores, ela deixa aí entre 40% e 50% aí de lucro líquido, né, 40, no mês. 40 e 50%? Entre 40% e 50%. Uau! Meu fechamento de 24, no ano eu fechei com 45%. Eu tenho uma particularidade, a minha lavanderia tem uma particularidade que outras não têm, que eu tenho uma pessoa ali que fica, né, não tem necessidade, né? A maioria das lavanderias tem uma pessoa, a ideia é que o próprio proprietário ali da lavanderia, ele mesmo cuide, ele vai lá, faz a limpeza, mas eu fiz questão de colocar uma pessoa justamente para que ela conhecesse ali os clientes, ouvisse feedback, as necessidades e tal. E aí ela me ajuda, e aí por isso que eu, né, não tenho um resultado melhor ainda. Mas se você quiser realmente ter, e a ideia é que a pessoa que coloque, ela esteja ali, não tem necessidade. Como eu te disse, eu coloquei, mas eu trabalhava e aí acompanhava remotamente e tal. Mas a Você ideia... colocou a pessoa para poder fazer a limpeza diária que precisa, Exato, precisa fazer então, a limpeza. Tanto o proprietário pode fazer, se ele tiver com um pouquinho de preguiça, ele fala assim, quer saber, eu acho que é melhor para mim eu pagar alguém, Exatamente. Que não é algo que vai matar o lucro dele. Não. É algo que vai ser atingível sem trazer problema para lucratividade. Exatamente. Não vale a pena, eu acho que é como a gente faz. O autosserviço, ele é feito para deixar quem tem essa franquia livre para fazer outras coisas. Exatamente. A gente sabe que um empresário hoje em dia, por mais que ele tenha uma empresa que anda sozinha, ele precisa ter uma pequena dedicação, Exato. que é trabalho é trabalho. Exato. Mas isso também não vai pedir dele uma dedicação como se ele tivesse uma lanchonete que ele tem que ficar lá o dia inteiro. Exatamente. E a vantagem assim de você não ter... O ideal é que você não tenha. A ideia de ser uma lavanderia autônoma é que você não tenha. Como eu te disse, é uma particularidade minha, que, como eu tô falando, era eu já tinha a ideia, não queria ter apenas uma, né? Eu queria ter uma rede de franquia, como eu te disse. E aí, por isso que eu coloquei. Mas quem quer ter ali 1, 2, 3 lavanderias, não tem... É que eu já tinha essa ambição de realmente crescer, expandir. Então, eu fiz questão de colocar uma pessoa lá. No começo, eu mesmo que ia de manhã, fazia as limpezas e tudo mais. Mas hoje, é essa pessoa que faz, né? E me diz uma coisa que eu queria saber, a gente falou aqui da regionalidade ali da cidade, que você chegou, não tinha ninguém. E Brasil, como é que tá nível Brasil? Olha, cresce, tem algumas cidades aí, aí eu tava até olhando os números de BH, né? BH também praticamente dobrou o número de lavanderias, cresce em praias, né? Então, cidades litorâneas cresce bastante também. Então, é um setor que, bom, essa parte de automação, né, você vê, as lanchonetes estão usando, né, esses dias eu fui num parque e tinha, minha sobrinha queria um sorvete, meu amigo, quem fez foi um robozinho lá que fez, pagamos lá no totemzinho lá, o robozinho girou lá, fez a massa e colocou para fora o sorvete lá, tinha um bracinho, exatamente, o bracinho. Esticou o bracinho lá e pagamos o sorvete. Hoje eu acho que é o futuro, né? A gente precisa de tempo, né? A gente hoje... e o fato também de ter colocado até uma lavanderia de autosserviço foi justamente para melhorar até a qualidade também de vida, porque, né, queira ou não queira, você dá para administrar ali remotamente, né? Pelo celular, pelas câmeras, pelo aplicativo, né? Nós temos uma gestão ali que consegue acompanhar ali os números, o resultado, a trava, se de repente vier a acontecer, você consegue resolver tudo pelo celular, tudo. Consegue fazer reiniciar o totem. Nossa, que legal. Remotamente. Tem vezes que, bom, a gente está falando de tecnologia, estamos falando de automação, né? Algumas vezes ela dá uma travada, né? Tudo. Você compra um carro zero, exatamente. Na esquina ele pode dar uma travada. O celular, tem hora que ele trava, uma televisão ali pela internet, ela dá uma travada, então acontece. Sim. E aí você resolve pelo celular mesmo, você faz um boot ali, né? Remoto e dá uma melhorada. Agora, o que se deve tudo isso? Esse monte de procura de serviço para autolavagem, autosserviço para lavagem de roupa, o que se deve?
A verticalização do mundo. Sim. Hoje, se você for olhar, São Paulo não precisa nem falar, né? É praticamente vertical. Mas estamos falando hoje interior e a maioria das cidades, a gente tem que acompanhar, né, essa evolução. Cara, eu fui para Araraquara outro dia, só tem prédio lá. Só prédio, exatamente. E aí shopping e tudo mais, inclusive agora a Americana vai ter shopping, tá? Então pra quem fica zoando aí que a Americana não tem shopping, agora a Americana shopping. Vai ter shopping agora. A esposa agora. Que agradece, né? Opa. A mulherada gosta, que eu vou te falar, viu? O shopping então, parque de diversões da mulherada. Exatamente. Então, acho que é o futuro, veio para ficar, porque a pessoa quer realmente ali ter... e hoje os apartamentos são muito compactos, né, Wagner? Então, hoje a pessoa não tem espaço ali para... Tem os estúdios, né? Exatamente, tem muito estúdio. Você não tem ali... Hoje, inclusive os condomínios, estava conversando com alguns amigos que são construtores, eles falaram que a maioria dos prédios agora não tem mais aquela parte de lavanderia. Não vai ter mais. Porque é um espaço que ele vai melhorar ali no ambiente, na cozinha, que seja... E porque as pessoas estão migrando muito para lavanderia e até o próprio condomínio já estão instalando lavanderias em um determinado setor. Eu fui visitar um prédio, inclusive, que queria que a gente montasse lá em Americana, e ele fez a lavanderia praticamente no subsolo, no andar superior. No rooftop. No terraço, né? Uhum. Praticamente quase no terraço. Não, na verdade foi no terraço, exatamente. Ele colocou no terraço o ambiente de lavanderia com a estrutura de mais ou menos umas 10 máquinas. E dá para fazer? Dá para fazer. Porque você faz toda a programação ali, é lógico que vai ter que ter um agendamento. Estamos falando de um prédio... conversar com a engenharia para ver se aguenta também, né? Porque não, foi feito toda... O prédio foi construído já com essa estrutura de lavanderia lá. O cara, quando entregou o prédio, já tinha um espaço, eu fui lá, ele já tinha pesagem de máquina e tal, já tinha feito o estudo, e aí eu fui só para fazer a montagem das máquinas lá em cima. Então já tá rolando lá? Ainda legal, não, a gente tá com esse projeto lá e é bem provável que ele vingue aí. Que bacana. E assim, se a gente for colocar... Agora eu tava falando, inclusive, né, que você ter uma lavanderia de autosserviço é bom para quem quer montar uma franquia, para quem quer ter uma loja dessas e para quem usa também. Então, a gente consegue pontuar as vantagens para quem é o franqueador, para quem é o franqueado e para quem é o cliente. Existem alguns pontos que você pode elencar. Olha, você que tem aí, você quer ter uma R-Lave, você vai ter a vantagem tal. E você que é cliente, você vai ter a vantagem tal. Então, essas vantagens, sei lá, custo fixo reduzido e coisas desse tipo. Quando a gente fala de uma lavanderia e as vantagens de ter uma lavanderia e de ser usuário de uma lavanderia, como eu te disse, né? Eu como usuário, eu precisava de tempo, né? Eu não tinha tempo e a questão da economia também, né? Nós estamos falando de economia. A gente falou de economizar água, nós estamos falando de economizar energia e eu acho que o principal de tudo é o tempo. Né? Hoje o tempo, eu preciso ter mais tempo para minha filha, que hoje já tem 19 anos aí, já faz faculdade e tal, e coisa que eu não tive enquanto executivo ali de multinacional e trabalhando, chegando tarde e tal. Hoje eu tenho uma qualidade melhor ali de vida, consigo estar um pouco mais próximo, consigo me dedicar um pouco aos meus irmãos, minha família, minha mãe, minha esposa, obviamente. Então a ideia como usuário é justamente ter esse tempo e você também sendo um franqueado, e aí nós estamos falando de possível interessado de ter uma franquia dessa, justamente por toda essa comodidade, né? Você gerenciar ela à distância, você ter um resultado. Hoje nós estamos falando de um lucro de 40 e 50 mil, ou de 40 e 50% de lucratividade, né? Nós estamos falando de lucro líquido ali no bolso. Então, qual o negócio que te deixa isso hoje? Eu participei da ABF, eu fui na ABF tá rolando, não tá rolando? Tá rolando. E se você for olhar, as franquias não te oferecem isso, né? Cara, é uma loucura. Você montar um negócio é algo tão difícil e eu digo isso de experiência própria. Agora você tem uma pessoa que pega e fala assim, ó, vem cá, senta aqui, ó. Você precisa fazer isso. É muito legal. Então por isso que eu digo, se tem a oportunidade de ter esses números que a gente teve aqui e de coisas que a gente não vai falar aqui no nosso Jornada Empreendedora,
É muito legal, porque o Rogério está dando aqui, além de um testemunho de vida, de uma coisa que está dando certo, vai dar para você a oportunidade de ter um negócio e fazer com que o dinheirinho ali que você está ali guardado ali renda alguma coisa, ou você de repente tem um amigo que pode ser investidor, que já tem um negócio, fala assim, tava pensando aqui, eu ouvi falar da R-Lave, o que você acha da gente entrar junto? Eu tenho a grana tal, você tem a grana Y, vamos montar aí uma loja aí de autosserviço de lavanderia. Aí você já tem aí como ter, desculpa, acesso a todos esses números que o Rogério falou pra gente aqui. Agora, o risco é alto ou é baixo nesse lance da automatização? Inadimplência zero, Wagner, não tem risco. É lógico, tudo vai depender, como eu te disse, a minha começou do ponto. Né? Lógico que a gente vai dar todo o apoio ali para a escolha do ponto, marketing, divulgação, manutenção, toda essa parte de montagem, a gente vai dar o suporte, mas tudo vai começar com ponto. Você vai dar a receitinha do bolo, então, geral. Geral, obviamente. Então, a gente vai dar toda a assessoria ali, todo o acompanhamento para a pessoa que quiser realmente ter uma lavanderia, mas o começo de tudo, eu acho que vai ser a escolha do ponto. Acho que o que você falou, vendo esses números, é óbvio que não é a R-Lave que domina o mercado, mas tem uma galera aí que tá no mercado, a gente sabe. Exato. E como é que a R-Lave ela se comporta frente aí à concorrência, né? O que a concorrência traz de positivo e negativo, porque assim, a gente sabe que é necessário estudar a concorrência. Exato. Porque você sabe onde a concorrência erra, exato, você se previne, mas você também sabe onde a concorrência acerta. Exato, né? Exato. Bom, o diferencial aí da concorrência, se formos olhar, a gente tem uma taxa de franquia praticamente aí metade, né, do que a concorrência cobra, porque a ideia é justamente essa, né? Que as pessoas realmente conheçam. Vamos pra cima, agressividade. Pra cima, vamos crescer e a gente vai ter esse diferencial de ter uma taxa de franquia praticamente ali 50% do que a concorrência já pratica. Uau. E taxa de royalty e de marketing também, que a grande maioria eles cobram ali um percentual do faturamento. E aí não é essa ideia nossa, a gente quer fazer uma taxa fixa ali, mínima, pro franqueado ali ele poder realmente tocar, poder investir ali no negócio dele e aí ele ter realmente um lucro ali satisfatório, né? Então a gente não quer fazer um ganho em cima disso, né? Então vai ser um royalty fixo, uma taxa de marketing fixa ali e com a taxa de franquia ali praticamente 50% do que a concorrência pratica. Que não vai doer no bolso, né? Não vai doer nada. Se eu falar para você o valor dessa taxa, você vai falar assim, caramba. Não conta. Deixa a turma entrar em contato, que aí não pode contar o segredo todo. Pai. Eu tenho um interessado que ele já tá com... Ele não quer montar apenas uma, ele quer montar duas. Logo duas de cara? De cara. Legal. Então, a gente tá conversando e é bem provável que ele coloque aí 2 unidades também em uma cidade próxima, inclusive. A gente já falou de lucro, tudo, mas eu queria dar mais uma frisada, voltar no assunto e falar um pouquinho do retorno financeiro. Margem, faturamento, lucro. Tem muita gente que acha que faturamento é o dinheiro que você tem disponível na empresa, mas não é. Não. Você vê sua empresa lá. Tem gente que a empresa do camarada dá 1 milhão. Pô, mas tem que ver funcionário, insumo... Tudo aquilo que leva uma parte do faturamento. Mas é legal isso, é a parte gostosa de você fazer o seu negócio dar certo. Né? E conta pra gente um pouquinho sobre esses aspectos que eu falei para você aqui da margem, faturamento e do lucro. A gente fala de margem entre 40 e 50, né? Sim. Mas um faturamento vai depender muito da estrutura da lavanderia, né? Hoje, tem lavanderias aí que você consegue trabalhar 24 horas. Eu acho que a gente conversou nos bastidores, né? A gente falou mais ou menos dos números ali, né? Sim. E aí, se a gente falasse ali de 24 horas operando dentro desse intervalo 24/7, nós estamos falando aí de quase 60 mil de faturamento. Faturamento. No mês. Então, isso operando, obviamente, com 3 máquinas, que é basicamente uma quantidade ali satisfatória que eu recomendo. Já tem um desenho, né? Já tem um desenho, já tem um estudo e tal. E com 3 máquinas, né, nós estamos falando aí de um faturamento trabalhando 24 horas
e aproveitando todos esses gaps ali de espaço e tal, você consegue faturar até 60. Né? Então, Faturamento se você 60. tiver uma máquina, né? Nós estamos falando de 1/3 disso, não vamos falar de 20 mil ali, né? Apenas uma. Mas uma máquina eu acredito que, né, não atenda, né? Você vai lavar uma roupa, eu chego, você está usando... Não, tem que ter... Acho que o mínimo ali, senso, 3, é uma quantidade satisfatória. Você consegue ter um faturamento de até 60 mil. Uau. E aí nós estamos falando de margem líquida, né? De 40 a 50. E aí nós estamos falando aí de deixar o quê? 15 mil? 15 mil reais no bolso. A 30. Ó, que beleza. É isso aí. Você quer? Olha aí. Ó, a dica tá dada. Agora, o que eu sempre penso do negócio, que eu acho que todo mundo quer saber, que é a palavrinha payback. Payback. Para quem não sabe, payback é o dinheiro de volta daquilo que você investiu. Então, você investiu 1.000, quanto tempo demora para ter o seu payback? Quanto tempo demora para ter o dinheiro, aqueles 100 mil que você investiu? Vai depender Conta muito do ponto, né, Wagner? Como eu te disse, você pegar um ponto que tenha um grande fluxo de pessoas e tal, eu acho tá em torno de 12 a 18. Uau! A 18. Então, a minha, como eu te disse, em 12 meses... Você já pagou tudo, já estava feliz da vida. Retorno, já. Ó, que beleza. 12 meses ela já estava já... Tem muito negócio que é 5 anos de payback, hein, turma? Exato. 5 anos, hein? Exato. Imagina você ter um negócio que 12 meses é um rojão isso daí, né? Veio para ficar. Realmente é um setor promissor. Agora, o diferencial de uma RLAV para outra, ela tem alguma coisa a ver com a parte geográfica, localização, ponto, a estratégia? Como é? Sei lá, perto do que vai bem, geralmente? Shopping, condomínio, sei lá. Geralmente, como eu falei aqui, quando você tem um ambiente... Shopping eu não acredito muito, eu particularmente, não sei. Eu não conheço nenhuma... Aliás, minto, conheço uma lavanderia dentro de um shopping e todas as vezes que eu fui nesse shopping, a lavanderia não tinha ninguém. Então, zerada? Eu não acredito em lavanderia em shopping. Pensei que você ia falar que bombava, cara. Não vou falar isso pra você. Você vai em shopping pra lavar roupa? Por que você vai no shopping? Fazer o quê? É verdade. Você vai pro cinema com a esposa, você vai fazer compra, você vai... normalmente as pessoas, inclusive, né, se arrumam, né, pra ir pro shopping e tal. Você acha que vai levar roupa suja pra lavar? Na minha opinião, as que eu conheço... Então, assim, tudo vai começar com Imagina você entrar no shopping com um cesto de roupa fedendo. Tem algumas que, né, não tem um cheiro muito bom. E além... Bom, resumindo, pra mim não rola. Não orna, né? Não orna. Acho que no shopping não orna, mas em um supermercado, em até um centro de comércio, um molde de comércio ali que tenha um fluxo bom de pessoa. E aí é lógico, olhando também o público ali da região, né? Um público que talvez consuma esse tipo de produto, né? E aí é lógico que a gente vai fazer um estudo e tal, vamos fazer toda essa avaliação com o franqueado para que realmente a ideia não é expandir de forma... Descontrolada, exatamente. O negócio é você dar o... Porque assim, você quando é um empreendedor que tem um negócio, que você vai fazer uma franquia, o sucesso da franquia é o seu sucesso. Exatamente. E a gente não está falando só de grana, a gente fala de sucesso realmente, né? Porque a gente quer ver a coisa acontecer, a gente quer ver o sucesso. Exatamente. O dinheiro é uma consequência de um trabalho bem feito, a verdade é essa. Então se você está aqui para dar a receitinha do bolo, você quer que a galera se dê bem, senão todo mundo vai falar mal da RLAV e isso não vai acontecer. Agora, case... Algum case, uma experiência que você lembra, você fala, cara, olha, uma experiência, um case. Tem várias ali, né? Como eu te disse, eu no meus momentos vagos, né? Eu sempre dou uma passada na lavanderia, mas em particular eu tenho uma pessoa que fica lá e aí acompanha esse feedback. São vários, né? Como eu te disse, desde da qualidade da lavagem da roupa, até o próprio cheiro da roupa. Ela já chegou a presenciar uma cliente falando que ela foi numa lavanderia e acabou a água. Caramba! Acabou a água da máquina. Aí, como você faz? Era uma lavanderia de um posto de gasolina,
E aí acabou a água. Uau. E aí ela ficou lá, ela falou assim, ó, não teve nenhum suporte. Então ela ligou no número que estava lá, não teve suporte. E ela foi até a nossa lavanderia, porque ela sabia ali que era uma lavanderia que estava dentro do supermercado, ela já tinha visto. E aí nunca mais ela deixou de usar a nossa lavanderia. Mas fidelizou, né? Fidelizamos ali por conta da qualidade, por conta desse ambiente ali, né, seguro. Nós estamos falando de um ambiente onde nós temos, né, segurança no local, onde a gente tem um estacionamento coberto, né, então está chovendo, com sol, você pode ir na lavanderia, e aí é um momento ali, por exemplo, na chuva, né, você lava a roupa, chovendo, não lava, mas você tem a necessidade de lavar a roupa. Sim. Mas um tempo frio, chuvoso, você não vai lavar em casa. Você vai lavar na lavanderia porque você já vai levar ela já seca, né, para casa. Fica com aquele cheiro ruim, né? Cheiro de bananeira que eu falo. Esse cheiro ruim, de naftalina. Nossa Senhora. Agora, a gente falou aqui de uma situação que aconteceu, que até trouxe um cliente para sua loja, a respeito de não ter água. Então a gente já pensa logo em suporte. Quem tiver uma lavanderia da R-Lave, ela vai ter um suporte? Qual tipo de suporte a pessoa vai ter? O suporte não só do sistema, né, mas o suporte técnico também ali, né? Temos alguns técnicos já homologados pelo país já, inclusive. Como é um setor que já cresceu bastante, em todas as cidades aí, capitais, já tem lavanderias, né? E aí, tendo nas capitais, fica mais fácil de você direcionar o técnico, né? Então, hoje nós temos técnico para te atender em qualquer lugar do país. O técnico, você diz, o técnico homologado pela fábrica, pela fábrica ali, né? Que fornece. Igual o cara que vai no elevador arrumar. Exatamente. Igual a concessionária do carro marca tal, que se você der um problema, você vai levar onde? No mecânico da esquina? Não, você vai levar lá na concessionária com autorizada. Sim. A mesma coisa somos nós. A gente tem técnicos homologados que trabalham só com essas máquinas, então eles têm o know-how ali da tecnologia, de saber qual que é o problema, mas pela experiência que eu te falei, são máquinas que não dá manutenção, né? Eu tô tenho 2 anos e eu não tive nenhum problema. Se você fizer a preventiva direitinho, fizer a higienização diária, né, correta, e fizer a preventiva a cada 6 meses, né, fazendo toda a limpeza ali, limpeza de filtro, da máquina, de cesto que eles fazem, você não tem problema. Já tô há 2 anos e eu não tive problema algum. Exceto esse que eu te falei ali, do sistema, ele dá uma travada, o totem, ele dá uma travada e aí você precisa fazer um boot, reboot, né? É igual um computador que ele trava, você faz o quê? Você vai lá dar um boot, né? Um bootzinho. A mesma coisa é o que a gente faz, mas faz remoto. Eu faço, tem vezes que dá uma travada, aconteceu 2 vezes, tá? Em 2 anos, 2 anos aconteceu 2 vezes isso. E aí eu, pelo celular, eu faço já, eu preciso estar em um ambiente com internet, obviamente, né? E aí eu faço a reinicialização do sistema, mas é super prático. E pode acontecer, não tem muito o que... Mas, assim, eu acho que isso daí... São coisas que a concorrência não fala, né? Então, acho que aqui, como a gente tá nesse bate-papo aqui, eu tô te falando dos prós e minha dos mãe contras. fala assim, Wagner, filho, dona Violeta, quem fala a verdade não merece castigo. Exatamente. Não é? Exatamente. Você tem que falar. Se você quer vender alguma coisa para a pessoa, você tem que entender que se você ficar quietinho e esperar dar problema, aí você vai falar para a pessoa, assim, mas você não me falou. Não, tem que falar. Mas, assim, são problemas tão ínfimos que, assim, a gente fala porque tem que falar mesmo, mas eu acho que nem é algo para a pessoa se preocupar. A pessoa tem que realmente focar no resultado que vai dar, focar na facilidade que a pessoa vai ter na vida para poder ter um negócio próprio, que não é fácil. Se você chegar para uma pessoa e falar assim, escuta, vou te dar R$1 milhão para você montar um negócio hoje, o que você vai montar? A pessoa não sabe. Ela não sabe o que ela vai fazer, o que ela vai montar, porque muitas vezes a pessoa veio de um CLT, trabalhava para alguém, e ela, quando ela se aposenta ou pede demissão ou participa daqueles programas de pacote de demissão voluntária, né? Ela tá com aquela grana na mão, ela não sabe o que fazer. Então a gente já tá dando aí um caminho legal para você, R-Lave. Aproveite. Quando eu conversei com o Moacir lá atrás, em Indaiatuba e tal, ele não me falou dos números, tá? Ele falou, eu entendi o negócio ali, da forma como ela era conduzida, de uma forma
autônoma, né? Mas a gente não chegou a falar de números, né? Não chegou a falar de resultado. E aí, depois disso, é que eu fui atrás e vi que realmente é um setor rentável ali, né? Um setor de lavanderia realmente deixa ali um resultado satisfatório para o franqueado. É legal isso. E qual o cuidado que a pessoa precisa ter com uma loja RLAV? Qual o cuidado que ela tem que ter no dia a dia? Você falou aí... Tem que ter essa higienização que eu te falei, né? Eu acho que você vai para um ambiente, um comércio, por um restaurante, né? Uhum. O que você... Quando chega num restaurante, você olha, né? Você olha a apresentação ali do ambiente, da mesa, dos garçons, né? Se o chão tá limpo, o banheiro se tá limpo e tal. Então, você olha, poxa, é isso, né? Que eu busco no ambiente. A mesma coisa lá. Então, você pode chegar lá a qualquer momento, a lavanderia vai estar limpa, as máquinas vão estar higienizadas, né? Porque elas são higienizadas todos os dias. E além desse intervalo, que a gente sempre está olhando, e aí eu faço visitas na lavanderia e a gente tenta manter ali o ambiente limpo para o cliente que for usar as próximas máquinas, ela realmente pegar uma máquina limpa, né? Realmente fica muito desagradável, você vai usar a máquina e ela tá suja, ou tem um pelo ali de... Uhum. Não, falando de pelo, a lavanderia que não pode lavar roupa pet, infelizmente, né? Não que eu tenho cachorro, amo cachorro. Mas acho que todo mundo tem esse problema, então, mas são lavanderia ali para uso humano, digamos assim, né? E aí para pet, a gente até pensou em colocar uma máquina voltada só para roupa pet, mas eu acho que isso aí ia confundir muito a cabeça das pessoas. Também acho. É uma máquina aqui para pet, a outra não. Então a gente já resolveu nem colocar. Só se tivesse uma demanda gigantesca, né? Exato. Tem procura, viu? Tem procura, mas eu acho que não é não é um número que realmente, assim... eu acho que vai dar muito mais problema ali com os outros usuários do que realmente ali atender uma demanda que hoje é minúscula. Quem sabe, amanhã ou mais tarde, realmente, se a gente tiver uma procura... Tudo se modifica, né? Tudo se transforma. Né? Nunca diga nunca, né? Nunca diga nunca. Amanhã... Ó, sempre e nunca são isso palavras terríveis que cobram a gente depois. Isso aí. Agora, você falou aí precisa ter uma pessoa, ou o proprietário mesmo, vai lá e faz... O que fazer na manutenção, na preventiva, para evitar ali o problema no maquinário, para você poder ter uma empresa saudável? Porque a gente sabe que a preventiva ela é mais importante, porque quem faz na preventiva não tem que ficar remediando depois. Exato. Além dessa higienização diária que eu te falei, tem a preventiva semestral. Né, é feita semestralmente uma preventiva geral ali, aí tira peça, tira tambor, limpa todos os acessórios ali da máquina, né? O tambor que eu digo, o tambor ali da secadora, então ele tira aquele cesto ali, isso faz é o técnico que faz? Isso técnico homologado que eu digo. Pensei que eu ia ter que fazer. Não, o técnico homologado. Hoje, o franqueado, o que ele precisa fazer? O franqueado na sua lavanderia, ele precisa fazer a higienização diária, né? Isso na abertura e de preferência ali no fechamento, e fazer a preventiva semestral, mas aí quem faz é um técnico homologado. Exatamente. Então o técnico vai lá, então vai ter um dia ali, e aí dá para fazer isso com a lavanderia. Você precisa fechar a lavanderia para fazer isso? Não. Dá para fazer em pleno movimento. Ali operando, você com duas... É lógico, se você tiver uma máquina só, infelizmente você vai ter que realmente fazer a preventiva e parar a tua operação. Então. Mas se a gente está falando aí de ter no mínimo 2, 3 máquinas, você faz uma manutenção a cada máquina, né? Então você pode fazer em uma, deixar 2 operando. Quem tem uma não tem nenhuma. Exatamente. Quem tem 2 tem uma, né? Exatamente. Bem por aí. Agora vamos falar de futuro. E aí? Quais os próximos passos da RLAV agora, daqui para diante? Expandir, Wagner. Como eu te disse, já temos aí algumas propostas, né, de franqueados, futuros franqueados aí, proposta de pessoas que querem realmente ter a franquia. A gente está avaliando realmente os pontos, o próprio franqueado ali, se ele realmente vai ter
uma gestão ali do negócio, por mais que de repente seja remoto. A gente está avaliando todos os pontos para poder realmente já expandir, não só para o Brasil, mas como eu te disse, a gente tem propostas até para fora, né? E tem um rapaz lá na Flórida, em Boca Raton, que ele quer colocar lá nos Estados Unidos. Então, a gente já está conversando, ele falou que é uma concentração grande ali, principalmente de brasileiros, né? Ali em Boca Raton. E ele está bastante interessado em colocar, porque ele falou que realmente tem bastante... Ele é brasileiro, obviamente, né? E aí ele conhece ali já a região, já está lá há mais de 10 anos. E aí conversando, ele viu a gente no Instagram, temos amigos em comum e tal, viu a gente lá no Instagram e aí entrou em contato com a gente e futuramente aí a gente também vai para fora. Então a ideia é realmente... Mudando vidas, hein, Rogério? Mudando vidas. E daqui 5 anos, o que você imagina da R-Lave? Imaginamos aí, já tá operando aí em todo o Brasil. Olha que legal. Essa é a ideia. Na gringa, no Brasil, não é fácil não, viu? E esses projetos para o exterior, você já tem alguma coisa desenhada? O projeto... Não muda muito, né? Só o que muda muda a logística. É a logística, né? Só muda a logística ali os equipamentos já são produzidos lá, né? Então é isso que eu ia falar, já tá fácil, né? Já tá fácil ali. E aí é lógico que o apoio ali, a montagem, hoje você faz praticamente remotamente. Precisa ir? Talvez sim. Dá para fazer remoto? Dá também. Mas não muda muita coisa. A tecnologia é a mesma e nós vamos levar a tecnologia brasileira, viu? Vamos usar a tecnologia de lá, não. A gente tem muita gente boa aqui no mercado. E aí foi o que eu fui buscar também, né, para a lavanderia. Eu busquei o que tem de melhor. Não só de produtos de insumo, como equipamentos, máquinas e a parte também ali do sistema também, né? Da tecnologia ali, da automação. Então, fui buscar o que tem de melhor hoje. Você sabe que eu vou até dar uma ideia para você aqui, eu não vou cobrar consultoria, hein? Nessas minhas andanças com os meus clientes de rádio indoor, durante a pandemia teve muita gente que teve que fechar as portas. Aí tinha uma rede de loja de utilidades e doces que eles fecharam e aí o que ele fez? A criatividade do brasileiro é sensacional, né? O que ele fez? Ele mudou o CNPJ dele, colocou uns sacos de arroz... uns pets de óleo. Sei quem é o amigo. E colocou várias coisas, não pode falar. Não pode falar. E colocou várias coisas aí e ele conseguiu abrir. Então eu fico imaginando, uma loja dessa, que a R-Lave talvez exista a possibilidade ou a necessidade de a lojinha ali ter alguma coisinha, de repente a pessoa chega lá e fala, pô, olha que legal, queria comprar isso aqui, eu vim para lavar roupa, mas eu vou comprar esse souvenir, vou comprar... Existe essa possibilidade? Vai depender muito do ponto onde ele vai estar, né? Digamos que ele esteja num supermercado, por exemplo, talvez é uma questão de conversar com o supermercado, de autorizar ou não. Porque tem uma concorrência, vai fazer uma concorrência lá com o lugar que você está ao ponto, Exatamente. Né? Dependendo do ponto, a ideia dá para você, e dependendo também do espaço, né, que você vai ter disponível ali, você consegue ter uma máquina dessa e aí, lógico, melhorar o teu faturamento e, consequentemente, tua margem ali de lucro, né? Então, com certeza, dá sim. E para quem está aqui assistindo, se interessou, quer ser um empresário de sucesso, quer lavar a roupa suja, quer estar bem na foto, quer direcionar o sonho para algum norte, porque tem muita gente que vai despertar o sonho a partir desse bate-papo nosso aqui, Rogério. Verdade. Então, como é que essa pessoa procura? Quem que ela procura? Conta aqui para a câmera. Olha, a gente vai deixar o QR Code, vamos deixar todos os contatos aí, né? Para que a pessoa que estiver interessada na lavanderia, ela vai entrar em contato, pode ser pelo WhatsApp, por e-mail, a gente vai dar todo o suporte ali, pode fazer o contato ali que, né, nossa equipe ali de comercial vai estar atendendo aí todos os interessados. Mas a gente vai colocar o contato. Hoje pode ser pelo site, que é o rlave.com.br. Instagram, tem Instagram? O Instagram é rlave_lavanderia. E o e-mail é rlave@rlave.com.br. Então, tem todos os canais, depois a gente vai colocar aí na tela aí para todo mundo. Então, o mercado está em alta. Tem um monte de vantagem. Tem lucro, tem diferencial, é R-Lave. Então, você só não tem negócio, meu amigo, minha amiga, se você não quiser.
Porque eu tô muito afim de participar desse business aí, super de sucesso. Então, quero agradecer você, Rogério. Muito obrigado pelo bate-papo aqui no Jornada Empreendedora. Obrigado você que acompanhou a gente aqui. Se você tiver alguma dúvida, eu acho que a única coisa que é perigoso sempre é a pessoa fazer a pergunta e ela mesma responder. Então, não responda as perguntas que você tem aí, dúvida na cabeça. Fale com o pessoal da RLAV, entre em contato. Você tem Instagram, tem e-mail, tem todas as formas de poder entrar em contato, inclusive o QR Code, né, que você vai ver daqui a pouco, para você poder entrar em contato e matar suas dúvidas e assim você também conseguir ter uma escalada aí na sua vida profissional e de repente partir de CLT para patrão. Exatamente, né, Rogério? Empreendedor no Brasil, ele só não tem sucesso se não quiser. A gente vê muito gringo vir para o Brasil e se dá bem com as oportunidades que o país oferece. É muita coisa bacana para o brasileiro ficar de braço cruzado e não aproveitar essa árvore cheia de frutos doces que é o nosso Brasilzão. Eu ouvi uma frase uma vez, Wagner, que dizia o seguinte, a diferença de uma pessoa de sucesso para outra está justamente na coragem. Então, quando eu quis montar, realmente você fala, poxa, vou investir, sei lá, nós estamos falando de investimento inicial ali de, sei lá, se for uma máquina, 60 mil reais. Não é alto, não é o investimento é baixo, nós estamos falando de 3, 100 e pouco tal. Nós estamos falando de um investimento que você fala assim, caramba, né, vou colocar isso, mas as pessoas de sucesso realmente, elas têm sucesso porque elas têm coragem. E é lógico que, sabendo dos números, você tem que saber onde você vai estar entrando, você tem que conhecer quem está por trás e tudo mais, conhecer se o negócio realmente é um negócio rentável. Hoje a gente já demonstrou aí, né? Nós temos várias empresas aí que trabalham com lavanderia e promete a mesma coisa, né? Só que o nosso diferencial está justamente no suporte, na qualidade, no preço, e nós vamos fazer praticamente a mesma coisa, só que de forma mais próxima ali com o franqueado, dando todo o suporte, e com certeza aí eu acho que a gente tem esse diferencial aí da concorrência. E a BF, hein? Quando é que você vai estar na BF? Então, aí na BF, falando em ABF, a gente vai estar numa feira em Americana em agosto, né? Vamos estar expondo lá também, na FIDAM, que é um espaço super grande lá em Americana, em agosto. A data eu não me lembro muito bem ainda, mas depois qualquer coisa a gente coloca. FIDAM? Não, FIDAM é o espaço, né? Mas é uma feira que vai ser proporcionada ali, organizada pelo pessoal da CIA, e que é uma associação dos comerciários ali de Americana, né? E a gente vai participar. A ideia é que futuramente aí a gente possa divulgar isso nas próximas feiras aí, aqui de São Paulo, quem sabe, né? Então a gente já vai começar, quem também estiver interessado na região aí de Campinas e região, quiser conhecer também o formato da lavanderia, a gente vai estar expondo lá, vamos estar com o stand lá na feira, mostrando aí como é que funciona. E aí vocês vão ter o prazer também de conhecer a lavanderia que fica do lado, né? Olha aí. A feira, essa FIDAM, é um espaço de exposição que temos lá, e a lavanderia é praticamente do lado. Olha que dá bom. para ir andando, no quarteirão ao lado. E aí a pessoa já vai ver a proposta e já vai ver a operação ali da lavanderia funcionando, né? Muito bom, muito bom. Desafie o seu coração empreendedor. Seja um franqueado RLAV. Boa. É isso aí. Bom, e se você gostou do podcast, dá a sua opinião, fala um pouquinho com a gente, siga nas redes sociais, @RLAV_lavanderia e conta pra gente o que você achou e participa. Conta pra nós.